Olá, eu sou Suzana Styling e hoje eu trago para vocês a história de Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Esta é uma obra riquíssima, importantíssima para o surrealismo da América Latina e o encantamento que o Garbo traz para a gente com esse realismo fantástico é o que faz com que suas histórias sejam simplesmente geniais. Gabriel Garcia Marques levou 1 ano e meio para produzir esta obra e ele teve que se desfazer de algumas coisas, de alguns bens, para que pudesse se dedicar somente à escrita naquele momento. Ele já era um autor conhecido, é um colombiano, já tinha obras assim publicadas, já vendia bem seus livros, mas é claro que foi 100 anos de solidão que trouxe tanta glória a esse autor. Então, em 1967, ele faz o lançamento desta obra, depois de estar devendo assim muito aluguel de casa. Ele estava com suas contas todas atrasadas, mas ele e a mulher, Mercedes, que é alguém que foi uma grande parceira para ele fala isso em suas entrevistas, ela foi uma pessoa muito dedicada a contribuir com o trabalho de Garbo. O apoio, né, que é necessário para que muitas vezes um possa desenvolver uma obra que usa de todo o seu tempo, né? A escrita é uma coisa delicada, ela requer muita dedicação. Então, em 1967, ele lança esse livro e foi uma explosão, assim, ele não acreditava que faria esse sucesso que fez, né? Ele foi aclamado mundialmente. Então, nós temos aqui uma das obras mais importantes da literatura da América Latina. O realismo mágico de Gabriel Garcia Marques é algo que o destaca dos demais escritores. Ele tem um jeito muito especial para lidar com esse tipo de escrita. Tem uma entrevista de Gabriel Garcia Marques em que ele fala que, após ele ler Kafka, a Metamorfose, ele viu que naquele livro foi possível a gente ver com naturalidade um ser humano que se transformava num inseto. Então, ele achou aquilo incrível e ele viu que era possível fazer essa brincadeira, né, entre a realidade e a fantasia. Inspirado na sua própria localidade, que é uma cidade caribenha da Colômbia, Gabriel Garcia Marques desenvolve uma localidade que chama-se Macondo, então totalmente imaginada, mas baseada na sua infância, na sua cidade. E inspirado nas histórias que a sua avó contava, essas histórias fantasiosas, cheias de superstições, cheias de coisas que fugiam da realidade. Ele explorou isso muito bem, mistura a realidade e o fantasioso de um jeito tão natural que você não se dá conta que aquilo na verdade é um absurdo, né? Mesmo que seja um absurdo, faz tanto sentido dentro da realidade da história que ele está te apresentando que fica tudo ok, assim. Você aceita com naturalidade. Aqui então nós vamos ter a história, uma história assim centenária dos Buendia. Começa com José Arcádio Buendia e sua esposa Úrsula. Eles vão ter 2 filhos e esses filhos terão outros filhos e outros filhos. A gente vai acompanhando o desenvolvimento de gerações após gerações desta mesma família e é incrível a sucessão de fatos, assim, cada um vivendo sua história, mas repetidas vezes a vida indo e vindo trazendo coisas muito parecidas, assim. Esse livro tem uma curiosidade que todos os descendentes de José Arcádio Buendia, ele vai ter o mesmo nome, são ou José Arcádio ou é Aureliano, eles têm esses 2 nomes, né? E se repete, até algumas descendentes mulheres vai ter também o nome de Úrsula, que é dessa matriarca. Então, aquilo se repete tanto que tem algum momento que você fica perdido e você não sabe exatamente quem é, de quem que está falando, né, naquela hora. Mesmo que você esteja dentro de um contexto, esse livro ele te leva assim alguns momentos para o futuro, para o presente, para o passado. Ele faz essa mistura e ele consegue te dar uns nós aí, sabe? Até que finalmente eu compreendi que não fazia muita, não tinha muita importância, afinal, de
qual dos Buendia ele estava tratando, em determinado momento, claro. Porque aqui ele diz que a vida é uma eterna repetição, ela dá voltas, né? Ela dá voltas redondas, ele usa essa expressão, redundante, né? Mas dá voltas redondas. Então, assim, é um ciclo repetitivo de descendentes que fazem, cometem erros, que fazem seus acertos, mas que pouco importa, afinal, o nome de quem ali está naquele momento. Você vê que é mais um ser humano cometendo mais um engano e lá na frente corrigindo. Sabe, eu percebi isso, sabe? Em algum momento pouco importava, pelo menos eu tive assim um insight, né? De me colocar essa questão, né? Poxa vida, vai geração, entra geração, sai geração, e as coisas iam acontecendo de um jeito muito próximo. Por exemplo, as meninas crescem, se desenvolvem, começam a se interessar pelos rapazes, se casam, têm filhos. Aqueles filhos crescem, se tornam jovens, né, e acabam se envolvendo com outras pessoas e casam e têm filho. Fica aquela sucessão, sabe, de crescer, namorar, se apaixonar e casa e ter filho. Essa sequência que nunca acaba, tanto que a humanidade se desenvolveu ao número que estamos hoje, né? Porque é uma coisa infinita isso, é um looping mesmo, né? É muito interessante a imaginação dele, sabe? Como ele brincou com isso. É muito interessante como Gabriel Garcia Marques brincou com isso, com essa realidade, mas jogando muito de superstição aqui, de fantasia, de magia. Tem coisas absurdas que vão acontecer. Essa família, ela inicia num lugarejo lá, que eles batizaram de Macondo, porque em algum momento acontece alguma coisa muito ruim lá com José Arcádio Buendia, e ele toma essa sua esposa, ele pega essa sua esposa, Úrsula, e sai caminhando com um grupo de amigos que resolve fundar um novo lugar. E foram caminhando assim por muito tempo, sei lá, em torno de 2 anos caminhando, até chegar no meio do nada. Eles falam de lodaçal, atravessando as montanhas, sabe, assim, muito um lugar muito distante, não tem, diz que tudo ali começa antes de que as coisas tenham um nome. Tipo assim, é muito antigo tudo isso que está acontecendo. E ele começa a criar essa aldeia, esse lugar, com a ajuda desses amigos, já a partir de um sonho que ele tem em algum momento, ele sonha e pensa, bom, vai ser aqui mesmo, sabe? É aqui que nós vamos, enfim, montar acampamento, vamos desmatar, mandou desmatar a região ali e começaram a construir suas casas. E dali vai se desenvolvendo uma grande aldeia, né? Uma cidade. Eles entram em guerra em alguns momentos. Ele vai explorar essa questão assim da guerra civil, das revoluções, muito da história da Colômbia. Ele vai explorar aqui em 100 anos de solidão. Ele vai tratar de um modo muito, muito particular da solidão de cada um dos personagens. Você vê a solidão, a solidão, ela está no sangue dessa família, dos homens dessa família especialmente. Não sei se eu poderia falar isso, porque também as mulheres muito solitárias, eles estão no meio de muita gente, família numerosa, e ao mesmo tempo eles têm muita solidão, sabe? São pessoas reclusas, são pessoas que se envolvem com os outros, mas ao mesmo tempo se recolhem, e acabam tendo assim hábitos estranhos. É uma família aberta a muita gente, eles abrem a casa para receber muitas pessoas e ao mesmo tempo alguns se fecham nessa casa e ficam isolados, têm comportamentos estranhos. Aí vai ter um personagem aqui muito importante, que é a Melquíades, que é um cigano que vem com um grupo de ciganos, e de tempos em tempos eles vão aparecendo nessa região de Macondo e vão trazendo novidades, assim. E a forma como Gabriel Garcia Marques descreve determinados objetos, coisas, parece assim algo muito excepcional. Quando você vai ver, ele está falando do simples ímã que esses ciganos estavam trazendo. Então o ímã tinha um poder tão exagerado que ele ia passando nas ruas e os pregos das portas, das janelas dobradiças, iam saltando tudo.
e indo de encontro àquele material que ele segurava, e aí você se dá conta, né, de que não passa de um ímã poderosíssimo. Enfim, e José Arcádio Buendia se aproxima muito desse cigano, né? Eles desenvolvem uma grande amizade, e esse cigano vai ter um ponto assim importantíssimo nessa história, porque ele é aquela coisa adepto de Nostradamus, ele vem com ideias e coisas muito interessantes das voltas ao mundo que ele dá, ele vai trazendo coisas de outros lugares, né? Cada ano que passa ele aparece com alguma novidade, até com dentadura ele aparece nessa região. E a forma como tudo é descrito, aí você se dá conta, pô, ele está falando de uma dentadura, não dá para acreditar, sabe? E aquele povoado nunca tinha ouvido falar, né, em alguma coisa semelhante, né, a um dente postiço, por exemplo. Então, esse cara, assim, ele apresenta uma genialidade, né? E José Arcádio Buendia, ele fica, assim, admirado com esse cigano, enfim. E esse cigano, ele acaba fazendo umas profecias, assim, sabe? Ele tem alguns escritos que vai tratar do final desta família, sabe? Vai ter, assim, os momentos finais dos Buendia. E só a última geração é que vai descobrir, vai conseguir desvendar o que está escrito ali por fim. É uma coisa excepcional, assim, impossível seria você contar essa história para alguém e essa pessoa conseguir se impressionar simplesmente porque você está contando. Tem que ler as palavras de Garcia Marques, é incrível o jeito como ele fala. Eu vou ler um trechinho aqui para você entender um pouquinho esse jeito especialíssimo de escrever. Era como se Deus tivesse resolvido pôr à prova toda a sua capacidade de assombro e mantivesse os habitantes de Macondo num permanente vai-vem entre o alvoroço e o desencanto, a dúvida e a revelação, até o extremo de ninguém conseguir saber ao certo onde estavam os limites da realidade. Haverá um momento em que esse amigo Melquíades vai morrer e ele volta da morte porque ele já estava muito desolado com a solidão, sabe? Então, para ter contato novamente com pessoas, ele volta à vida, mas isso com muita naturalidade é contado e se aceita. Ninguém faz cara de assombro. Tudo que acontece, as coisas mais absurdas, assim, de fantástica, é tratado com realidade e todo mundo, tem momentos que chovem flores amarelas, ou então que aparecem assim centenas de borboletas coloridas, sabe? E vão envolvendo assim aquela população e fica tudo normal. Tem um período de chuva tão extenso, tipo assim, quase 5 anos chovendo, né? Então, chega um momento que o pessoal aqui de Macondo acaba aguardando, né, para se fazer qualquer coisa. Eles dizem que só vão fazer essa reforma ou plantar novamente, fazer qualquer coisa a partir da pausa da chuva, né? Então, assim, todo mundo vai aguardar a chuva passar para que a vida siga adiante, né? Sabe, assim, são as coisas mais absurdas, mas de um jeito muito gostoso de se ler. Esse livro tem umas 440 páginas, mas assim, você devora esse livro, sabe? Ele é simplesmente apaixonante. É aquele livro feito para consumo, sabe? Assim, quando você devora, parece um doce, não consegue parar. Fica aqui então a minha forte recomendação para que você leia 100 Anos de Solidão. E se já conhece essa história, faça aqui os seus comentários. Vou ficar muito contente com a sua participação. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!